Em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Hoje a Igreja Católica do Brasil celebra a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, a nossa Mãe Morena. E nós nos lembramos do papel de Nossa Senhora na história da nossa salvação e na história do Brasil. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Virgem Maria, ela aparece em 4 momentos fundamentais da história da salvação, e nós temos 4 dogmas também que a igreja fala em relação a ela. O primeiro momento é quando a Virgem Maria é visitada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel, cujo nome significa força de Deus, né? E é o mensageiro do Senhor. Ele saúda Nossa Senhora: ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E ali, diante do anúncio de que ela é escolhida para ser a mãe do Salvador, ela dá o seu sim ao plano de Deus. Naquele momento, Nossa Senhora, ela desata o nó do pecado que Eva, a primeira mulher, havia provocado com o seu não ao plano de amor de Deus. Pelo não de Eva, que desobedece ao chamado de Deus para estar em comunhão consigo, né, no jardim do Éden. Vocês lembram? A Eva ouviu a voz da serpente, comeu da árvore do bem e do mal, deu para o seu esposo, e ali entrou o pecado, a morte. Mas a Virgem Maria, com o seu sim, ela desata o nó do pecado de Eva. Por isso ela é chamada de Nova Eva. É um nome que significa em hebraico mãe de todos os seres vivos. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Jesus se encarna, Deus se torna ser humano, né, no ventre da Virgem Maria. O segundo momento da história da salvação é quando Nossa Senhora, já na vida pública de Jesus, está nessa passagem do Evangelho, numa festa de casamento, as bodas de Caná. E Nossa Senhora, ela está preocupada com a situação da festa, com o casal que, por algum motivo, o vinho termina na festa. É como se acabasse a comida, acabasse, né? A festa estava prestes a se estragar, né? A alegria estava prestes a acabar pela falta do vinho. Aí Nossa Senhora intercede junto a Jesus.
E aí a gente vê o papel de Maria na história da salvação e na nossa vida hoje. Ela é a intercessora, ela pede por nós diante de Deus. Ela não faz o milagre, mas ela é poderosa na sua intercessão. É a medianeira de todas as graças. Jesus ainda fala para ela: mulher, minha hora ainda não chegou. Qual era a hora de Jesus? A hora de Jesus era a cruz, quando ele seria levantado, né? Vocês sabem que será construída em breve aqui no quiosque uma grande cruz, bem aqui. Vai ser uma cruz de 5 metros de altura, né? Pra gente se lembrar. Tá, é bonito 5 metros de altura? Tá bonito? Cadê o senhor Júlio? Cadê? Qual é a data, senhor Júlio? Avisa aí, tá? Aí, ainda esse ano, tá? Se Deus quiser. O momento da glória de Jesus é quando ele é levado para o alto da cruz. Como a serpente de bronze no deserto, as pessoas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas do pecado, do veneno da serpente. Agora nós olhamos para a cruz e somos curados pela fé do veneno do pecado que gera a morte. Ou seja, pela fé em Jesus, nós somos curados do pecado e da morte. Somos redimidos, somos salvos pela fé, pelos méritos do Senhor Jesus. Então ele fala: mulher, a minha hora ainda não chegou. Aí você se pergunta assim: que filho que chama a mãe dele de mulher? Se fosse o filho da senhora Ana aqui presente, ela ia dar umas palmadas nele. Já está com 18 anos, né? Mas tomava umas palmadas mesmo assim, né, senhora Mireta? Porque a gente não fala com a mãe assim, mas Jesus, na verdade, estava exaltando a sua mãe, estava chamando ela de mulher, porque ela é a mulher por excelência. Ela é o modelo de todas as mulheres. Mostra a dignidade, a importância do papel da mulher, que é mãe, que gera vida, né? E então Jesus faz o seu primeiro milagre atendendo ao pedido da sua mãe, que fala para cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. A nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida nunca para em Nossa Senhora. Maria sempre nos aponta para Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser. O terceiro momento da história da salvação é quando, no alto da cruz, Jesus morrendo, olha a sua mãe que estava de pé e diz: mulher, eis aí o teu filho. E se vira para João, que representa todos nós, e diz: filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, nós somos gerados filhos de Nossa Senhora no momento em que ela tem maior dor, quando o seu filho está morrendo na cruz e uma espada de dor está transpassando o seu coração. Ali nós somos gerados filhos de Nossa Senhora por uma ordem do próprio Deus. E o quarto momento da história da salvação, no qual Maria é fundamental, é quando ela está reunida com a igreja, com os 12 apóstolos, sendo honrada, já venerada, né, num lugar de destaque entre os 12 apóstolos, quando a igreja pede a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Maria é a mulher orante que quer nos convidar a orar também. E aí a igreja, ao longo dos séculos, vai proclamar os 4 dogmas, né, relacionados à Virgem Maria, que ela é a mãe de Deus, Theotokos, que ela é também, Nossa Senhora é sempre virgem, antes, durante e depois do parto. E ela também é concebida sem pecado original, em previsão de ser a mãe do Salvador. A gente a chama de a Imaculada Conceição. E finalmente o dogma da Assunção de Maria ao céu, porque Jesus, quando ressuscitou, ele ascendeu ao céu, porque ele é Deus, e Maria, porque não tinha pecado, o seu corpo é assunto, é elevado por Deus ao céu em corpo glorioso, em sinal daquilo que vai acontecer conosco no final, né, dos tempos. Nós também ressuscitaremos num corpo glorioso no fim dos tempos. E assim, a devoção a Nossa Senhora, ela chega até o povo brasileiro, porque a padroeira de Portugal
era Nossa Senhora da Conceição. Então, no nosso país, colonizado pelos portugueses, nós herdamos a nossa língua e a fé católica de Portugal. O Brasil é a terra de Santa Cruz. Nossa certidão de batismo é a celebração de uma missa lá em Porto Seguro. Então, a devoção a Nossa Senhora sempre esteve presente na nossa nação. O Santo José de Anchieta escreveu um poema, Nossa Senhora nas Areias, né, do nosso Brasil. E Nossa Senhora da Conceição tinha muitas imagens, né, aqui no Brasil colônia. No ano de 1717, o conde de Assumar, ia passar ali pela região de Guaratinguetá. Então pediram que fosse oferecido um banquete de peixes para o conde de Assumar. E aí os pescadores foram lá para o Rio Paraíba do Sul pescar. Eles não estavam pescando nada, né? 3 pescadores. E aí lançaram as redes, encontraram o corpo da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Lançaram de novo, encontraram a cabeça. E na terceira vez que lançaram as redes, tiveram uma pesca abundante. Esse é o primeiro milagre de Nossa Senhora Aparecida. O fato da imagem ter sido encontrada, né, a cabeça e o corpo, né, e logo depois a pesca milagrosa. Por isso a gente diz que é Nossa Senhora Aparecida, porque, entre aspas, ela apareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul. E a imagem, ela estava, o lodo, né, do rio fez com que a imagem ficasse morena, né, da cor do Brasil, esse país que nasceu miscigenado com a mistura de raças, os brancos europeus, os índios, primeiros habitantes do país, e os negros africanos formam esse povo miscigenado, esse povo que é moreno, né, como muitos de nós aqui. E por isso Nossa Senhora Aparecida tem a cor do povo brasileiro. E aquela que era Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, vai se tornar Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a padroeira do Brasil. E aí eles começam a fazer um altar para Nossa Senhora Aparecida, e à noite as velas estão acesas, e aí, sem ter a brisa, sem ter vento, as velas se apagam. Aí o pessoal fica assim, pô, como é que é essa vela? E aí a vela acende de novo sozinha. E aí o pessoal começa a falar, opa, alguma coisa está acontecendo aqui. E continuam rezando o terço diante de Nossa Senhora Aparecida. E uma mulher que era cega, ela pedindo a Nossa Senhora Aparecida, ela foi lá, era cega, ela queria rezar diante da imagem, mesmo sendo cega, recupera a sua vista. Outro homem que era escravo, que estava fugindo da senzala com os grilhões, as correntes, vai até a imagem de Nossa Senhora Aparecida e as suas correntes se rompem milagrosamente. Um outro homem, um cavaleiro que desprezava a Deus e Nossa Senhora Aparecida, falou, eu vou entrar cavalo nessa igreja de Nossa Senhora para vilipendiar essa imagem. Ele vai, quando ele entra correndo com o cavalo para na entrada, e como que fazendo reverência, o homem pula, cai do cavalo, que nem São Paulo, diante da imagem de Nossa Senhora, ele se converte, né, ao catolicismo. E assim, tantos milagres que acontecem desde então. É construída a Basílica Velha de Nossa Senhora Aparecida, e no final do século XIX, a princesa Isabel, ela faz uma promessa à Nossa Senhora Aparecida. Ela tinha dificuldade de engravidar, e ela fala assim para Maria, se eu conseguir engravidar, eu vou lhe dar um manto com 21 estrelas, bordado de ouro e diamantes, né? Porque representando
os 21 distritos, né, que havia então no Brasil Império. E ela de fato recebeu a graça de ser mãe à princesa Isabel. Só que, como ela proclamou a lei áurea de abolição da escravatura, a monarquia deu lugar ao Brasil República. E houve a separação entre a igreja e o Estado. E aí, em plena república, no ano de 1904, o cardeal Joaquim Arcoverde, vocês que vão lá em Copacabana, tem uma estação do metrô, Cardeal Arcoverde. Você pensa que é só nome de estação do metrô? Mas é o primeiro cardeal da América Latina que difundiu a devoção local de Nossa Senhora Aparecida para uma devoção nacional. E ali, no ano de 1904, em plena república, Nossa Senhora é coroada rainha imperatriz do Brasil, com a miniatura de uma coroa que seria coroada à cabeça da princesa Isabel quando ela se tornasse imperatriz. E aí, 1904, Nossa Senhora Aparecida, rainha do Brasil, era um sinal de força da Igreja Católica, de força popular e até mesmo política diante do governo. E aí, em 1930, o Papa Pio X proclamou Nossa Senhora padroeira do Brasil. E no ano de 1931, no dia de Nossa Senhora Aparecida, mais uma vez mostrando a força do catolicismo brasileiro diante de um governo, entre aspas, laico, é inaugurada a estátua do Cristo Redentor na então capital do Brasil, há 94 anos atrás. Essa estátua tem na sua capela uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequenina, diante do Cristo de 38 metros, monumental, porque Maria é assim, ela é pequenina, ela é simples, mas ela é mãe, e ela sempre aponta para o seu Filho Jesus. Fazei tudo o que ele vos disser, porque nele está a salvação, nele está a felicidade, nele está o sentido da nossa vida. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Criador e o Redentor, o nosso Salvador, que nos ama profundamente e nos quer felizes. E a sua mãe Maria, em tudo isso, tem um papel fundamental ainda hoje, e ela quer ser essa poderosa intercessora na nossa vida e quer alcançar do seu Filho todas as graças que nós precisamos para bem viver as nossas vidas. Nos lembremos desse dia de Nossa Senhora Aparecida, da honra que nós devemos a uma mãe que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Sempre seja louvado.